O impacto da impopularidade do governo Temer e da crise política sobre a economia brasileira na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o economista Ladislau Dolbach, professor de economia da PUC de São Paulo e consultor dos governos da Costa Rica, Equador e África do Sul para a organização de sistemas descentralizados de gestão econômica e social. Agradeço muito, professor, estar conosco. Tenho em mãos o mais recente trabalho do professor, que é autor de mais de 40 livros sobre economia. Dessa vez, A Era do Capital Improdutivo. Um livro que estará nas livrarias na próxima semana. E esse trabalho, qual é o foco, professor? O foco essencial é o que a gente chama de financiarização, né? Você aplicar em papéis, seja moeda, seja, enfim, o que se chama de aplicações financeiras, rende muito mais do que, por exemplo, você fazer uma fábrica de sapato, de você investir efetivamente na produção. Só que quanto mais aplicações podem render para você, mas com muitas aplicações, muita especulação financeira, não aparece um par de sapato a mais no país ou uma casa construída, né? Então, se você vai para o banco, eles vão perguntar em que a senhora quer investir. Mas na realidade não é investimento, é aplicação financeira, são papéis, né? Então, o fato que hoje, isso é internacional inclusive, rende mais você mexer com papéis do que você investir na produção, e está esvaziando a capacidade produtiva da própria economia. Né? Nossa, o senhor está falando de um exemplo vivo, né? Com quando taxa de juros, então, está muito elevada, o quanto tudo isso acaba sendo atraente e contraproducente, como o senhor disse. Né? Você veja, né? Hoje, de maio a maio, até o último maio, nos 12 meses, né? O que o governo pagou em juros para o sistema financeiro, essencialmente, são 430 bilhões, né? Dá 7% do PIB. É dinheiro que podia ser investido em infraestruturas e podia ser transformado em investimento social, educação e coisas do gênero. É um desvio, através do sistema financeiro, da capacidade do Estado dinamizar a economia. Agora, professor, a situação que o Brasil vive hoje, a crise política gera incerteza de todo tipo, mas mesmo assim, há um clima de um certo otimismo. O Banco Central reconheceu que a inflação está atuando descolada, tanto da crise política como dos limites da própria economia. O que é que explica essa suposta neutralidade da inflação em meio a tanta crise política? Olha, eu acho que é simplesmente um diagnóstico errado por parte do Banco Central. Digo isso com toda a tranquilidade. Eu avaliei e trabalhei em muitos países sobre esses problemas, né? Na realidade, quando você quebra a economia, e você quebrou a economia porque você está reduzindo a capacidade de compra da população, quem tem um comércio, que tem uma empresa, ele quer vender os produtos, ele não está encontrando quem compre. Então ele joga o preço lá para baixo. Você ter uma inflação mais baixa, que é positivo, mas quebrando a economia, é um processo absolutamente sem sentido. O que tem que assegurar é emprego, investimento produtivo e uma inflação moderada. Quer dizer, o senhor não vê aí uma neutralidade da inflação, e sim uma perversidade. Mas sem dúvida, as pessoas não estão conseguindo comprar. Veja bem, o último dado que temos sobre as pessoas que estão endividadas, né, que se diz com nome sujo, né, são 61 milhões de adultos no Brasil. Tá? Isso dá mais ou menos 40% dos adultos no Brasil não estão podendo sequer pagar as dívidas. Quem dirá comprar alguma coisa. Quando você matou a capacidade de compra da população, você matou a atividade das empresas. Né? E matando a atividade das empresas porque não tem para quem vender, você aumenta o desemprego. Então você gera esse ciclo que paralisa a economia e a inflação fica lá embaixo, mas a economia também. Agora a questão do comando. A pesquisa Ibope que foi divulgada ontem mostrou o nível de impopularidade do presidente da República. É o presidente mais impopular desde a redemocratização no Brasil. Até que ponto a impopularidade contamina a economia, impedindo a retomada do crescimento e queda do desemprego? Olha, eu acho que o que gera impopularidade é a incapacidade desse governo tomar alguma medida econômica que faça sentido, né? Cada vez mais eu peguei no Estado de São Paulo um artigo
perguntava assim, até quando vai ser culpa da Dilma, né? Porque, na realidade, há 2 anos que se aplica essa política e o país, enfim, está lá embaixo, com desemprego, 13 milhões e meio de não pessoas, resgatou, né? mas o governo celebra o resgate de outros indicadores. A própria queda da taxa Selic, a inflação também. Veja Vamos bem, dizer, na a época inflação... de Dilma estava em 9, hoje está nos tais 3. Então, existe, mesmo em relação ao emprego e à produção industrial, pequena retomada, né, da atividade, do desemprego. Esses números que são muito baixos, mas mostra que parou de subir. Então, para quem estava numa desgraça tão grande, só subindo, produção industrial só caindo, há sinal de que alguma coisa foi resgatada nesses tais 2 anos? Veja bem, tem um impulso muito significativo pelo fato que nós tivemos um aumento da safra agrícola de 13,4%. Isso deu um impulso, só que o mercado externo no Brasil representa apenas 10% da economia. Os 90% é mercado interno. Como você está travando, inclusive, a capacidade de compra da população. A capacidade de compra da população, uma é a renda, outra é o que vem, que a gente chama de salário indireto. O acesso à educação, acesso à saúde, à previdência, esse diverso. Isso está sendo reduzido. Então, a compactação da capacidade de compra das famílias, não tem como você fazer funcionar uma economia se você não dinamiza a situação das famílias. Quem saiu de crises semelhantes? Pegue a era Roosevelt nos Estados Unidos, pega o pós-guerra da Europa, pega a Coreia, pega outros, são todos baseados em redução da desigualdade e um repasse de recursos para a base da sociedade através de crédito barato, e não esses juros que temos, certo? E através de forte participação de reforço do consumo coletivo a partir da atividade do Estado. Ou seja, o avesso daquilo que vivemos hoje? É o avesso do que está sendo feito. Por isso, no fundão de poço que a gente está, a gente pode dizer, tudo bem, parou de afundar, mas isso é um engodo, né? Na realidade, nós temos que retomar o inverso, na minha convicção, do que o governo está fazendo hoje, né? Eu agradeço muito a sua análise, professor. Uma boa noite. Boa noite.